Dando continuidade à história, Segredos, escrito por Américo Simões. Segunda parte, prólogo. As águas do Nilo brilhavam à luz do sol. Numa tarde bonita do segundo mês da enchente do que viria a ser o ano de 2000 a.C. Por sobre um barco, mãe e filha apreciavam a paisagem que ladeava o rio. Foi então que a garotinha avistou o local abandonado às margens do Nilo. Mamãe, perguntou ela com súbito interesse. Sim, minha filha. Que lugar é aquele? Ao voltar os olhos para onde a menina apontava com o dedo, a mãe não soube o que responder. Diga, mamãe, que lugar é esse? Diante da pergunta da criança, um senhor ajudante da embarcação respondeu: Esse lugar, pequenina, é um lugar que deve ser esquecido por todos. Tanto a menina quanto a mãe se assustaram com a resposta em tom melodramático. Por quê? Indagaram as duas quase que ao mesmo tempo. Porque é um lugar amaldiçoado, minhas queridas. Amaldiçoado? Sim, amaldiçoado. Ninguém ousa pôr os pés ali desde então. Ninguém? Ninguém. Aquele que ousar corre o risco de ser amaldiçoado também. Mãe e filha se arrepiaram. A menina olhou com mais atenção para o lugar e avistou um moço sobre a plataforma de madeira junto à margem do Nilo, onde outrora muitos barcos aportaram. Seu rosto era claro, diferente dos egípcios que conhecera até então. Ele dirigiu o olhar para o além do horizonte como se buscasse algo escondido ali. Era um rosto bonito e triste ao mesmo tempo, envolto de tristeza e amargura. Dava pena de se ver, e ao mesmo tempo mal-estar. Então seus olhos abaixaram para a superfície do Nilo, o rio que dava vida ao Egito, o qual poderia ser chamado também de coração da civilização egípcia. Demorou ali por quase 1 minuto e só então voltou-se na direção da menina. Quando seus olhos se encontraram com o dela, algo dentro da pequenina se acendeu. Foi como se ambos houvessem se reconhecido, porém sem nunca terem se encontrado. Mamãe, murmurou ela, a senhora vê o que eu vejo? A mãe voltou-se para a filha com um olhar apreensivo. Ver? Ver o que, Nebsene? O moço de rosto bonito às margens do Nilo? Moço de rosto bonito? Lá! Continuou a menina apontando com o dedo. Mas quando ela se virou novamente naquela direção, já não podia ver mais ninguém ali. Teria Nebsene contemplado um homem de carne e osso ou um espírito vagueando por lá? A resposta foi obtida minutos depois, pelo mesmo senhor que há pouco respondera sua primeira pergunta. O que a menina viu foi um espírito, minha senhora. Muitos já ouviram. Espírito? De quem? Quem é ele? O homem olhou para um lado e depois para o outro e, abaixando a voz, respondeu: Daquele que amaldiçoou o lugar. Seu nome era Ragi. Foi o segundo marido da dona da propriedade. Depois da sua morte misteriosa, seu espírito começou a assombrar a família, porque dizem que um deles o assassinou. A maldição do morto foi tão forte que 3 membros da família morreram de forma impressionante. Além de empregados da casa, houve também inscrições ameaçadoras feitas a sangue nas paredes da casa, além de animais mortos que misteriosamente apareciam por ali. Um horror. Diante disso tudo, a família se viu obrigada a se mudar dali, abandonar completamente tudo o que lhes pertenciam por herança, seguindo cada um para um canto do Egito. Nunca mais se soube deles? Digo, dos familiares?
Não. Que situação, hein? Ter de abandonar a sua morada, suas posses e recomeçar do zero. Nem fale. Não é nada fácil. Não é. Mas pelo menos ficaram livres da maldição. Quer dizer, assim espero que tenham ficado. Também espero, coitados, que os deuses os protejam. Sim. A egípcia voltou a se arrepiar, abraçando fortemente a filha, que permanecia com a imagem do rosto do moço que vira há pouco, colada na sua lembrança, algo que ela jamais haveria de se esquecer. Capítulo 1. Sabendo que ninguém às margens do Nilo lhes daria emprego se soubesse que faziam parte da família, cujas terras haviam sido ameaçadas pela morte misteriosa de um jovem, todos decidiram esconder sua verdadeira origem. A fim de não levantar suspeitas, Radamés, esposa e filhos seguiram para um lado, Bés, esposa e o filho do casal para o outro, levando com eles Quissa e a sua filha. Com sorte, eles logo conseguiram empregos em uma área rural, e assim puderam recomeçar suas vidas, ainda que modestamente. Depois de se ajeitarem na sua nova morada, Bés voltou-se para a esposa e disse com surpreendente aspereza: Ocorreu-me agora que se você continua grávida, mesmo depois de toda a maldição lançada por Ragi sobre a minha família, é porque certamente o filho que você gera em seu ventre é mesmo dele, Natifa. O que foi que você me disse? Exaltou-se a mulher, diante da suposição levantada pelo marido. Eu não acredito que, depois de tudo o que passamos, você continua duvidando da minha fidelidade para com você. Eu continuo sim, Natifa. Quão tolo fui eu para não ter percebido isso antes, bem antes. Aposto que a minha família e os empregados da casa, assim que souberam do seu envolvimento com o estafermo do Ragi, antes dele se casar com minha mãe, riram um bocado de mim pelas costas. Bés, ouça-me bem. Ouça-me você, Natifa. Se pensa que eu sou otário, está muito enganada. Seu plano e do seu amante pode ter parecido perfeito no início, mas agora, Bés. Ele novamente a interrompeu. Diga-me se não estou certa após ouvir a minha teoria. Você vai a Tebas na companhia da minha mãe para rever os seus familiares enquanto ela estivesse cumprindo as suas obrigações na cidade. Então reencontro o calhorda do Ragi, por acaso, e passam dias juntos se amando, traindo-me despudoradamente. Não há perigo algum de serem descobertos, afinal eu estou longe, muito longe de Tebas. Não só eu, como todos que podem flagrá-la com o seu amante. Bess tomou ar e prosseguiu. Então, o inevitável acontece. Dentro em breve você terá que voltar para sua casa na companhia de minha mãe. E com isso você e Ragi terão que se separar, o que será dolorido para ambos. Sugere então uma ideia, uma brilhante ideia para impedir que isso aconteça. Se Ragi seduzir a minha mãe e ela cair na sua lábia, os dois se casarão e ele passará a viver na mesma propriedade em que você vive, lado a lado. Os dois poderão viver como amantes, encontrando-se às escondidas. O plano é perfeito e dá certo, pois a minha mãe acaba se encantando por Ragi. E ao saber que você está grávida, torna-se de extrema importância para ele permanecer ao seu lado, pois só assim poderá viver ao lado do filho que terá com você. Bess deu um suspiro e, exibindo no rosto aquele ar de superioridade que Natifa tanto detestava, questionou. Foi isso, não foi? A resposta dela foi rápida e severa. O ciúmes está fazendo delirar, Bess. Simplesmente delirar. Ele também lhe responde severamente. Foi exatamente assim que aconteceu, Natifa.
Eu sei, e não adianta negar. Novo suspiro e ele voltou a falar furioso. Idiota! Como eu fui idiota! Ela se levantou e foi até ele, agarrando-lhe firmemente o seu braço. Bess, não é nada disso. Ele se livrou dela com um safanão e gritou. É isso sim. Bess, eu amo. Ele gargalhou cheio de ironia. Você é mesmo uma falsa, uma dissimulada, uma serpente. Ouça-me, Bess. A minha real vontade nativa, desde que soube do seu envolvimento com aquele pulha, era ter-lhe dado uma surra. Só não fiz porque estava grávida e eu jamais mancharia a minha alma com algo abominável contra um ser indefeso. Não, Bess, o filho é seu. Não é. Por isso que o espírito daquele desgraçado protege a sua cria. Bess, por favor, assuma, Natifa. Será melhor para você. Eu jamais o traí com Raji. Quantas vezes vou ter que lhe repetir isso? Eternamente? Sem mais, o marido partiu, pisando duro e cuspindo pelas ventas. Natifa então voltou os olhos para o horizonte, onde reviu Raji em pensamento. Lindo, altivo e imponente, como se tornara ao amadurecer. Estaria o seu espírito se sentindo vitorioso depois de todo esse estrago que causara na família de Necbeth? Sim, só podia. Foi então que ela prestou melhor atenção aos olhos do rapaz que via em suas lembranças e se surpreendeu ao encontrar uma tristeza profunda e vasta pairando ali. Não havia o prazer de uma vingança, tampouco o triunfo por tê-la realizado. Havia apenas tristeza, uma quase infinita tristeza. Aquilo deixou Natifa intrigada. Se todo o mal que se abatera sobre a família de Necbeth fora obra do espírito de Raji, por que ele não lhe parecia contente com aquilo? E a pergunta vagou por sua mente até se silenciar por completo. Quando Kissa encontrou a cunhada naquela tarde, Natifa se encontrava em seu quarto, sentada no ponto mais escuro do aposento, quando não iluminado por uma lamparina. Você amava Raji, não é mesmo, Natifa? Perguntou-lhe Kissa sem rodeios. Você o amava, eu sei, eu sinto. Não, Kissa. Amar mesmo, de verdade. Eu só amei seu irmão. Por isso eu me casei com ele. Desculpe dizer, mas depois que eu soube do seu envolvimento com Raji no passado, eu cheguei a pensar que houvesse se casado com Bess somente por ele ter condições de sustentá-la. Não, minha querida. Casei-me com Bess porque eu realmente me apaixonei por ele. Ele sempre foi mais maduro, mais homem, mais... Do que Raji, você quer dizer? Sim, Kissa. Por isso eu me apaixonei por ele. Raji foi apenas uma paixão de adolescente. Eu gostava dele, eu não nego. Sim, eu sempre gostei. Sempre fora gentil comigo, doce e amável, mas não era um homem no sentido total da palavra. Era apenas um adolescente como eu, imaturo e inexperiente com a vida. Você sabe que Abade, o seu irmão, apesar de ser mais jovem do que Raji, sempre me pareceu mais maduro do que ele. Natifa fez uma pausa e com determinação falou. Eu penso que foi melhor Raji ter morrido. Algo me diz que enquanto ele permanecesse no seio da nossa família, nós nunca mais encontraríamos a paz de outrora. Não se esqueça, minha cunhada, observou Kissa gravemente, que mesmo com ele morto, essa paz jamais foi recuperada. E eu não creio que volte a ser como um dia foi. Diante do comentário, Natifa se calou por não ter como contestá-la. Diante do desprezo do marido, Natifa seguia os seus dias chorando muitas vezes calada. Ao encontrá-la triste e melancólica,
Os olhos de Bess brilhavam, tomados de satisfação. Ver a esposa sofrendo era o que ele mais queria. Era a forma ideal, em sua opinião, de fazê-la pagar por tê-lo traído com Ragi. Você não tem pena de mim, Bess? Perguntou Natifa certo dia, ao vê-lo olhando para ela tão friamente. Não, Natifa, não tenho. Mesmo eu estando grávida de um filho seu, jamais você irá me convencer de que esse filho é meu, Natifa. Você sabe que não é. Ele é apenas fruto de uma traição insana da sua parte. Bess, por favor, não me trate assim. Trato, e deveria fazer pior, mandá-la embora daqui. Você não teria coragem porque me ama. Não? Me ama sim, Bess. Não, Natifa. O meu amor por você morreu no dia em que eu descobri a sua traição. Só a mantenho ao meu lado porque ainda é a mãe de Canope, o meu filho adorado. Breve pausa e ela perguntou: Você irá mesmo desprezar essa criança que eu gero em meu ventre? Sim, você a terá, mas ela nunca me terá como pai. Nunca. Você ainda vai se arrepender do que diz, Bess. Eu nunca vou me arrepender de nada, Natifa, nunca. Só os fracos se arrependem e eu nunca fui fraco. Em minha família, eu fui sempre o mais forte e o meu pai sabia disso, sempre soube. Por isso, ele não me poupava elogios. Sem mais, Bess deixou a esposa, acariciando seu ventre, procurando se controlar para o bem da criança que crescia ali. Quando Kissa tentou falar com o irmão a respeito da sua desconfiança para com a esposa, Bess, como sempre, recusou-se a ouvi-la. Finalmente, o bebê nasceu. Era um menino, que, por sugestão de Kissa, foi chamado de Dilano. O nascimento do irmão foi recebido com grande alegria por parte de Canope. Para ele, ter um bebê chorão dentro de casa era muito mais divertido do que irritante. O nascimento do menino não comoveu Bess em nenhum momento. Como havia prometido à esposa, ele ignorou a criança desde então. Era como se ele não existisse. Quando, sem querer, ele batia os olhos no menino, fofinho e sorridente, Bess se lembrava imediatamente de Ragi e tinha novamente a impressão de que ele havia voltado à vida por intermédio da criança. Capítulo 2. Enquanto isso, noutro extremo do Egito, Amenófis, o novo faraó, visitava as pirâmides ao lado da sua jovem esposa Termutes. O esforço físico para chegarem ao topo de uma delas deixou-os sem fôlego. Afinal, subir 400 degraus sob o sol escaldante do deserto não era nada fácil. Em compensação, a vista que tivera dali compensava qualquer esforço. Antes de partirem, o faraó deu uma última olhada especulativa em direção ao horizonte, admirando mais uma vez a linda vista que se tinha do sol, que para eles, na ocasião, era o rei supremo. Só então, segurando a mão da esposa, ambos seguiram escadaria abaixo. Anoitecia quando chegaram à cidade. Os pés doíam de tanto caminhar. Tudo o que mais desejavam naquele momento era um lugar onde pudessem descansar por completo. Foi então que o inesperado aconteceu. Um homem surgiu do nada, segurando uma faca e avançou na direção do faraó. Segurou-o por detrás, de forma a subjugá-lo por inteiro. Não se aproximem, berrou furioso. A rainha gritou histérica e correu na direção das sentinelas, que ficaram sem saber o que fazer. Impondo a faca na direção do pescoço do faraó, o sujeito repetiu as ameaças. Foi então, em meio a uma súbita distração do algoz, que um moço saído das sombras segurou-lhe o punho, provocando-lhe tremendo susto com a aparição repentina.
Com isso, a faca caiu de suas mãos e o faraó se libertou dos seus braços, enquanto o seu salvador se atracava com o homem. As sentinelas rapidamente correram para apartar a briga e dominar o agressor, que começou a grunhir feito um porco, ao ser estripado. Só então notaram que ele havia sido esfaqueado na altura do abdômen por aquele que salvara o faraó. O sujeito, suando em profusão, se desculpou. Eu não queria ter feito isso, mas era ele ou eu. Era ele ou o faraó. O faraó se achegou ao moço e lhe pediu calma. Um canalha desses não merecia outra coisa senão a morte. Falou muito emocionado. Você salvou a minha vida. Ser-lhe-ei eternamente grato. O sujeito se ajoelhou diante dos pés do faraó e disse respeitosamente: Eu só cumpri o meu dever, Vossa Majestade. Eu sei, mais uma vez, obrigado. E o sujeito fez uma nova reverência. Qual é o seu nome, meu caro? Quis saber o rei. Abade, a seu dispor, respondeu o moço, voltando seus olhos vermelhos e lagrimejantes na direção daquele que todo o povo egípcio respeitava acima de tudo. Levante-se, por favor, pediu-lhe o faraó, ajudando o rapaz. Jante comigo essa noite. Eu não sou digno de tamanha gentileza, majestade. Eu insisto, por favor. E foi assim que Abade se tornou amigo do faraó, uma amizade que se estendeu e se fortificou ao longo dos anos, permitindo que ele se tornasse o seu braço direito. Nesse interim, Radamés, Amunete e os 2 filhos se adaptavam à sua nova morada, uma casa muito simples na periferia de um vilarejo. O trabalho de Radamés agora seria ajudar um famoso embalsamador da época, durante o processo de embalsamamento e mumificação dos corpos. Para ele, aquilo foi um tremendo desafio, uma vez que nunca gostou sequer de tocar num morto. Mas ele precisava do emprego, não tinha escolha, se quisesse sobreviver. Era aquilo ou trabalho braçal sobre o sol a pino, construindo estátuas a mando do faraó. O senhorio para qual Bés agora trabalhava, certo dia notou o desprezo com que o moço tratava o menino, já com 4 anos na ocasião. Quis ele então saber o motivo, e quando Bés desconversou, ele procurou Natifa para lhe falar a respeito em particular. Foi com grande emoção que ela contou-lhe o porquê do marido desprezar o segundo filho do casal. Eu sinto muito, falou o homem, que sempre tivera bons olhos para o pequeno Dilano. E saiba que eu acredito em você quando afirma não ter traído seu marido. Eu posso ver em seus olhos que me diz a verdade. Obrigada por confiar em mim, senhor. Sabe, minha senhora, eu sempre quis ter um filho homem. Cheguei a tê-lo, mas ele não sobreviveu por muito tempo. Na segunda gravidez de minha esposa, acreditamos que nasceria novamente um menino. Veio então uma menina que a minha esposa rejeitou desde o primeiro instante, por não ser um menino que eu tanto sonhei ter. Quando ela novamente engravidou, renovou-se a esperança de termos finalmente o garoto tão sonhado. Eu queria, sim, um menino, eu não nego. Mas se viesse outra menina, ela seria acolhida em meu lar e em meu coração, com o mesmo carinho. Jamais a rejeitaria por isso. Pois bem, a criança nasceu e era novamente uma menina, para a tristeza e decepção da minha esposa. Ela então, no momento de fúria, quando não havia ninguém por perto, matou o bebê e se matou. Fez tudo isso na frente da nossa menina, que ficou em choque por dias e levou quase 2 anos para se recuperar do choque. Que triste! Murmurou Natifa com lágrimas nos olhos. Sim, muito triste.
Eu perdoei a minha esposa pelo que ela nos fez, ainda que eu saiba que diante dos deuses Osíris, ela não foi perdoada, porque o seu coração pesou mais do que a pena da verdade que representa a bondade. Que gesto mais nobre do Senhor! Obrigado. Breve pausa e o senhorio prosseguiu. Mesmo depois de tudo que a minha esposa fez, ela foi embalsamada e mumificada como manda a boa tradição. E durante o seu funeral recebeu todas as honrarias devidas. E até hoje levamos oferendas ao seu túmulo para alimentar o seu cá. O Senhor realmente perdoou sua esposa. O perdão é uma dádiva muito rara de se alcançar. Por muitas vezes eu mesma não consegui encontrar o perdão necessário para dar àqueles que tanto me magoaram. Cada um tem um momento certo para dar o devido perdão a quem necessita, não é mesmo? Natifa sentiu. Nova pausa e o sujeito lhe fez uma proposta. Eu tenho uma sugestão para lhe fazer, Natifa. Sinta-se à vontade para recusá-la se achar que não convém. Visto que moro só em minha rica morada, eu gostaria de levar o pequeno Dilano para morar comigo, onde seria criado da melhor forma possível. Com você morando em minha propriedade, você teria liberdade total para ficar junto dele, quando bem quisesse. O filho continuaria sendo seu como é de direito. Eu apenas o criaria, faria a imagem do pai que se recusa a aceitá-lo como filho. Faço-lhe essa sugestão até audaciosa da minha parte, porque eu gosto do menino. E já que eu não tive meu filho, ele poderia muito bem substituí-lo, de certa forma. Mas e a sua menina? O que houve com ela? Aquela que sobreviveu. O homem abaixou o rosto, respirou fundo e só então falou. Ela também se matou anos depois. Natifa se arrepiou. Que dó! Sim, foi uma pena. Por ela ter sido rejeitada pela mãe e ter visto a própria mãe matando a irmã a sangue frio e a si mesma, em seguida, ela certamente não ficou bem da cabeça. Na verdade, ela nunca mais se recuperou. Achamos que poderia voltar ao normal com o tempo, mas isso nunca aconteceu. Ao saber que a mãe a odiava por querer um filho homem e ter nascido no lugar a menina, começou a rejeitar a sua alma feminina. Não queria ser mais mulher, e por isso começou a se portar como um homem, o que certamente provocou espanto em todos que a cercavam e críticas. Diante do olhar preconceituoso da maioria, a minha filha foi ficando cada vez mais deprimida. E ainda que eu aceitasse do jeito que era e pedisse a todos que não a julgassem, muitos, infelizmente, não conseguiam esconder o seu preconceito. O final, você já sabe. Mas que história triste! Sim. Ele enxugou os olhos lagrimejantes e disse: Eu aceitaria minha filha de todo jeito. Foi uma pena ela ter se voltado contra si mesma. Sem dúvida. Como vê, continuou o senhorio sabiamente, todos nós, sem exceção, temos uma passagem triste de nossa vida para contar ou para ocultar. Muitos, por sinal, têm bem mais do que uma. É verdade. Uma nova pausa e o sujeito perguntou. E então, o que me diz a respeito da proposta que eu lhe fiz? Bem, eu preciso falar com meu marido antes de tomar uma decisão. De qualquer modo, eu sou muito grata ao Senhor por querer nos ajudar diante desse infortúnio. Aguardarei a sua decisão. Sem mais, o senhorio partiu. Ao reencontrar Bess naquele fim de tarde, Natifa lhe falou sobre a proposta do senhorio. Bess, na mesma hora, deu de ombros. Você não se importa, não é mesmo, Bess? Indagou Natifa, já esperando por aquela reação da sua parte. Novamente ele deu de ombros. Então,
Dilano passará a morar com o senhorio daqui para frente. Será melhor para ele, será melhor para todos nós. E foi assim que o menino, de certo modo, foi adotado pelo rico senhor daquelas terras. Diante da mudança, Natif acreditou que Bess acabaria sentindo falta do menino na casa, o que não aconteceu. Ele realmente não fazia questão do garoto. Para ele, quanto mais longe o menino ficasse, melhor, o que era uma pena para ambos. Capítulo 3. Na casa do senhorio, o pequeno Dilano, já com 8 anos de idade nessa ocasião, era tratado como um príncipe, como se ele fosse realmente um filho legítimo do dono da casa. Canop e Sagira, com 10 anos de idade nessa data, também usufruíam das mordomias do menino, por estarem sempre na sua companhia. Certa vez, a pequena Sagira voltou-se para o tio, pegou-o pela mão e o conduziu até onde os priminhos estavam brincando. Ao perceber o que a menina pretendia, Bess travou os passos e se irritou com ela. O Dilano, tentou dizer a garotinha, mas Bess não lhe permitiu. Furioso, agarrou a menina pelos ombros e falou com todo o ódio de que dispunha em seu coração. Eu não gosto dele, Sagira, entendeu? Não gosto desse moleque. E você e Canop deveriam ficar longe dele, bem longe. A menina era ainda muito criança para compreender realmente a sua posição diante do garoto. Ao reencontrar Kissa, a irmã rapidamente repreendeu Bess pelo seu gesto há pouco. Você não deveria ter descontado sua raiva em minha filha, Bess. Ela estava apenas tentando ser gentil com você, só isso. Eu gosto da Sagira, Kissa. Se fui agressivo com ela, perdão. Sei que você gosta mais dela do que de Dilano, o seu filho. Ele não é meu filho, Kissa. Entenda isso de uma vez por todas. Aquele pirralho é filho daquele desgraçado que destruiu a nossa família. Você não tem certeza disso. Nem você tem a certeza de que ele não é realmente filho daquele estafermo. Mas eu acredito em Natifa, pois eu não. Então por que continua dormindo ao seu lado? Porque ela é minha mulher. Eu sei, mas eu sei também que é muito mais pelo fato de você amá-la do que propriamente por ela ser sua mulher, que você se mantém fiel a ela. Ainda que a trate mal, sendo sempre ríspido com ela, você ainda a ama imensamente. O rosto dele desmoronou e, antes que ficasse ainda mais sem graça diante da irmã, Bess seguiu seu rumo. Ainda que Dilano recebesse muito amor por parte daquele que o criava, o garoto ocupava seu tempo desenhando algo que, de certo modo, encobria sua carência paterna. Isso fez com que ele se tornasse um bom desenhista e pintor, chamando a atenção do dono das terras, onde a pequena família passou a morar e a trabalhar. Maravilhado com seu talento para artes, o senhorio passou a fornecer papiros para o menino ter onde fazer as suas pequenas obras. Assim sendo, Dilano enchia um papiro após o outro com paisagens coloridas e deslumbrantes. Logo, Canop e Sagira desenhavam com ele, estimulados por sua aptidão artística. Ele deve ter puxado Halima, comentou Kissa com Natifa certo dia. Natifa concordou. Sim, sem dúvida. Afinal, nenhum outro membro da família de Imhotep e Nekhbet tinha tanta aptidão para a arte como ela. Pobre Halima, murmurou Kissa com lágrimas nos olhos. Morrer tão moça. Foi mesmo uma pena. Eu não gosto nem de me lembrar. Nem eu. Coisas tristes devemos mesmo esquecer. Sem dúvida. Dias depois, Bess estava sentado sobre a sombra de uma palmeira, admirando o cair da tarde, quando Dilano lhe fez uma surpresa.
Olá, disse o garoto timidamente. Bess conscientemente ignorou o menino, que ficou impressionado mais uma vez com aquela expressão tão assustadora e severa na face do sujeito. Estendendo a sua mãozinha direita na direção de Bess, Dilano falou: Fez para o senhor. Era uma linda gravura desenhada por ele num papiro de alta qualidade. Os lábios de Bess se torceram num sorriso sem humor. Saia daqui, moleque! Rosnou ele sem nenhum tato. Nisso, Canope se juntou a eles, sorriu para Dilano e beijou seu pai. Bess retribuiu o beijo do filho mais velho com grande entusiasmo e ainda acariciou sua cabeça com ternura. Ia dizer algo para Canope, mas ao se deparar com os olhinhos vivos e carentes de Dilano, mudou drasticamente de ideia. Suma daqui, moleque! Ralhou Bess novamente com o menino. Já lhe disse para se afastar de mim. Dilano é muito legal, papai, interveio Canope a favor do irmão. Se fosse verdade, Canope, não seria tão inconveniente. Nunca Bess se mostrara tão azedo. Canope olhou para a gravura que o irmão segurava nas mãos e a elogiou. Mas que lindo! Você é mesmo um grande desenhista, Dilano. Voltando-se para o pai, o garoto falou: Veja, papai, que linda gravura! Eu fiz para ele, explicou Dilano, ainda tentando ser agradável com Bess. Ouviu, papai? Ele fez para o senhor. Veja, pegue, agradeça. Bess não fez nem uma coisa e nem outra. Simplesmente levantou-se e saiu, apertando o passo, explodindo de raiva. Canope voltou-se então para o irmãozinho e disse num cochicho amigável: Às vezes o papai é ranzinza, mas no fundo ele é um bom camarada. O menino abaixou a cabeça e Canope imediatamente tentou reanimá-lo. Venha, vamos brincar. E lá foram os dois se divertir. Correram atrás dos gansos, dos patos, dos grolls. Observaram os criadores cuidando da horta e colhendo os vegetais, bem como os outros preparando uma vaca para ser abatida. O mais interessante foi assistir ao preparo da cerveja e à irrigação que os egípcios tinham por hábito fazer para manter a plantação sempre viçosa. Diante da cena tocante vivida minutos atrás, Natifa se aproximou do marido e disse com todas as letras: Você tem tanto ódio do menino que não consegue ver que ele é sua imagem e semelhança. Não diga sandices, Natifa. O ódio realmente o deixou cego, Bess, cego. Qualquer um pode notar a semelhança entre você e Dilano, até mesmo o cego. Sem mais, ela o deixou só e pensativo. Assim que Canope reencontrou o pai naquele dia, tomou coragem para lhe perguntar o que há muito coçava sua garganta. Papai, por que você não gosta do Dilano? Bess jamais pensou que o filho adorado lhe faria tal pergunta. Eu... Diga, papai, Dilano é tão bom para nós, especialmente para o senhor. Não gostaria de falar a respeito disso com você, Canope. Você é ainda muito criança para compreender os meus motivos. Mas um dia, eu prometo lhe dar a devida explicação. O menino assentiu sem saber ao certo se deveria. Desde então, passou a tratar o irmãozinho com atenção redobrada, exercendo o papel de irmão e pai do garoto ao mesmo tempo. Canope também estava disposto a aproximar Dilano do pai, e foi por isso que certo dia, quando Bess o convidou para ir com ele de companhia ao vilarejo mais próximo de onde moravam, Canope fez sinal com a mão para o irmãozinho e disse: Papai e eu estamos indo ao vilarejo, venha conosco. Bess se opôs à ideia no mesmo instante. Não tem espaço, Canope. Como não, papai? A gente espreme.
E antes que Bessie opusesse novamente à ideia, o garoto estendeu a mão para Dilano e o puxou para cima da carroça, fazendo-o se sentar ao seu lado. Logo se viu que o menino estava contente com o convite e com o passeio que fariam. Bess ficou tão irado com a presença do menino que, para disfarçar a sua raiva, entregou-se a um assobio estridente e exagerado. Apesar dos pesares, os irmãos se divertiam um bocado. Quando Natifa percebeu que o senhorio demonstrava interesse por Kissa, decidiu falar com a cunhada a respeito. Ele é um bom sujeito, Kissa. Poderia ser um excelente marido para você e também um ótimo pai para Sagira. Eu sei, mas... Natifa completou a frase por ela. Mas ele não é Farik, seu adorado Farik, certo? Kissa riu e Natifa, pasma, quis saber. Você ainda o ama? Mesmo? A moça admitiu que sim, porque assim realmente ditava o seu coração. Sim, Natifa, eu ainda o amo. Jura mesmo? Sim. Que amor mais lindo o seu por ele, hein? Igual ao que você sente por Bess. É verdade. As duas riram. E por falar em Farik, Kissa, por onde será que ele anda? Bem, isso eu já não sei lhe responder. Depois que partimos de casa, pedi ao escriba dessa propriedade para lhe escrever uma carta, contando onde eu estava morando agora. Ela foi enviada para o endereço que ele colocou na última carta que me remeteu. Todavia, nunca obtive resposta. Aqui, pelo menos, nunca chegou carta alguma. Ele deve ter se mudado. Pode ser. Que pena. Sim, uma pena. Mesmo assim, eu percebo que você ainda tem esperanças de reencontrá-lo, certo? Kissa fez que sim com a cabeça. Que esperança sua, hein? Porém, já se passou tanto tempo desde que chegamos aqui e você não acha que, nesse período, ele pode ter se casado com outra? Eu já pensei nisso também, Natifa. Mesmo assim, ainda mantenho esperança de reencontrá-lo livre, totalmente livre para mim. Isso que é otimismo, hein? Sem dúvida. Após uma breve pausa, Kissa fez um novo desabafo. O que importa é que Farik sempre me amou. Disso eu nunca tive dúvidas. O fato de ele ter ido embora de nossas terras, de uma hora para outra, sem sequer se despedir de mim, deve ter outro motivo. Eu só sei que eu e ele ainda nos encontraremos e acabaremos nos casando. Aguardo por esse momento ansiosamente há anos. Acho tão bonito da sua parte manter acesa em seu coração a paixão por esse homem, mesmo depois de ele tê-la abandonado. Um amor como o nosso, Natifa, não pode terminar com um distante do outro. Nenhum grande amor deve terminar assim, concorda? Com certo pesar, a cunhada opinou. Infelizmente, minha querida, muitos amores acabam dessa forma. Nenhum amante conhece seu destino até que se encontre de fato com ele. O destino dos amantes é inesperado, sempre inesperado. Quem dera pudéssemos prever tudo o que vai nos acontecer para evitarmos tristezas e separações. Quem dera, Natifa, quem dera. Mas tristezas e separações são inevitáveis. Não se pode viver somente em meio à alegria. A vida não quer e penso que a alegria não consegue existir sem coexistir com a tristeza. Belas palavras, Natifa, belas palavras. Elogiou Kissa sorrindo ternamente para a cunhada, a quem tanto queria bem. Mais um ano havia se passado e Kissa partia rio acima, como de hábito a pedido do senhorio até a cidade de El Capor, para comprar tecidos e outras utilidades que só uma mulher teria bom gosto para adquirir. Como sempre, Kissa deixava Sagira sobre a responsabilidade de Natifa, sabendo que a menina estaria em boas mãos durante a sua ausência. Depois de percorrer muitas lojas em El Capur,
Kissa fez uma pausa para ir às margens do Nilo espairecer um pouco. Estava exausta, mas era uma exaustão gostosa, tranquila. Por minutos ela ficou sentada sobre um lugar apropriado, admirando o rio, enquanto a sua mente vagava longe sob as sombras do passado. Foi então que ela avistou uma barcaça chegando e sobre ela um velho conhecido seu. Farik! Exclamou Kissa, pondo-se de pé imediatamente. É ele! É ele mesmo! Tornou ela, feliz, seguindo em direção ao pequeno cais. Ao vê-la, o sujeito grandalhão também se mostrou surpreso. Kissa, quanto tempo! Ela correu até ele e o abraçou apertado. Que saudade, que saudade! Havia algo de diferente nele, mas ela não soube precisar o quê. Esperei tanto por você, Farik. Recebi a carta em que você pedia permissão à minha mãe para voltar à nossa casa. Mas quando eu finalmente pude lhe responder, nunca obtive resposta da carta enviada. Imprevistos, Kissa. Certas coisas fugiram ao meu controle e por isso eu tive que mudar do lugar em que eu morava na ocasião em que eu lhe remeti a tal carta. Por isso, a sua nunca chegou em minhas mãos. Confesso a você que eu pensei sim em procurá-la na propriedade de vocês, mesmo sem saber se sua mãe consentiria com a minha volta. Mas então eu soube que vocês haviam partido de lá, e não se fala noutra coisa pelo Egito do que a maldição que se abateu sobre a sua família. A notícia parece que correu na velocidade do vento. É mesmo verdade? Sim, Farik, é. Que coisa, não? Nem fale. Depois eu lhe conto em detalhes, se quiser. Sim, sim. Ele girou o pescoço ao redor e disse: Eu preciso apanhar as minhas coisas. Espere um minuto. Ao voltar, ele parecia mais aliviado. Pronto, já despachei tudo para minha morada. O que faz em Alcapur? É uma longa história. Se tiver tempo e paciência, eu até conto para você. Por favor, sou todo ouvidos. Bem, e Kissa lhe contou tudo a respeito do casamento de Necbet com Raji e o desfecho trágico que teve tudo aquilo. Que triste tudo isso, Kissa. Eu sinto muito. Pois é. Sua mãe e sua tia até que tinham certa idade. Já haviam vivido um bocado, mas Halima, coitadinha, morrer tão moça. Foi mesmo uma pena. Até hoje eu choro por ela. Uma breve pausa e Kissa retomou a sua narrativa. Depois que partimos de nossas terras, cada membro da família teve que recomeçar a vida, arranjar um trabalho para se sustentar. Antes éramos os patrões, hoje somos os empregados. Estamos vivendo aqui já há 10 anos. 10 longos anos. Que virada do destino, hein? O tom de Farik ainda demonstrava espanto. Nem fale. Breve pausa e ela voltou a falar num tom mais tenso. A outra virada do destino na minha vida, Farik, aconteceu logo depois que você partiu da nossa casa. Eu estava tão revoltada com você, mas tão arrasada por você ter ido embora de uma hora para outra, sem se despedir de mim, sem me levar com você que... Bem, eu me entreguei a um marinheiro e desse ato nasceu a minha filha. O seu nome é Sagira. Quer dizer então que você teve uma filha? Já deve estar grande, não? Sim. Sagira já está com 14 anos de idade completos. Já é quase uma mocinha. Adoraria conhecê-la. É mesmo? Sim, por que não? Poxa, eu pensei que... Ela suspendeu a frase por outra. E você se casou? Não, ainda sou solteiro. Kissa simplesmente adorou ouvir aquilo, pois lhe deu a certeza de que o tempo o havia conservado daquela forma, para finalmente poderem se casar como ela tanto sonhara.
As palavras dele a seguir foram: O que fazia você às margens do Nilo a essa hora? Uma breve pausa do trabalho. Eu vim à cidade para fazer compras para o senhorio das terras, onde eu moro e trabalho. Compreendo. Hoje você trabalha como escriba para quem, Farik? A pergunta o surpreendeu. Não, Kissa. Hoje eu tenho meu próprio negócio. Meu último patrão me deu uma boa recompensa por um serviço que eu lhe prestei, e isso fez com que eu tivesse condições de me tornar o meu próprio patrão. Que bênção, sem dúvida. E novamente ela sentiu algo de diferente nele, não o suficiente para impedi-la de dizer que ainda o amava. É verdade, Farik, jamais me esqueci de você. Até hoje eu não sei ao certo o que o fez partir sem querer me dizer adeus, mas deve ter sido um bom motivo para isso. Foi o seu pai quem me pediu para ir embora, Kissa. A Munete fez intrigas entre mim e ele. A Munete? A própria. Aquilo lá não é flor que se cheire. Parece uma boa moça, fiel ao seu marido e à família, mas por trás de toda a sua elegante calmaria esconde-se uma naja perversa e venenosa. O tom que ele usou fez Kissa se arrepiar. Poxa, jamais pensei que a Munete fosse esse tipo de pessoa. Ela engana muita gente com aquele rostinho bonito e aquela voz macia. Na verdade, ela engana todos. Sim, certamente. A seguir, Farik fez questão de acompanhar Kissa até a estalagem onde ela se encontrava hospedada. Bem, murmurou ele ao chegar ali. E mirando fundo em seus olhos, ele a beijou. Um beijo que significou tudo para Kissa e um pouco mais. Vamos combinar de nos ver mais amanhã, se puder, disse ele a seguir. Eu adoraria. E assim marcaram a hora e se reencontraram novamente junto ao Nilo ao cair da tarde, onde puderam conversar mais tranquilamente. Pensei em você a noite toda, Kissa, admitiu ele olhando compenetrado para ela. Eu mal consegui dormir direito por isso. Eu também fiquei pensando em você, Farik. Cheguei a uma conclusão a respeito do nosso encontro. Qual? Encontramo-nos novamente depois de tantos anos, porque é mesmo para ficarmos juntos. Eu creio também que não me casei com mulher alguma nesse período, porque o meu coração foi sempre seu. Haveria de ser no final. Poxa, suas palavras me emocionam. Tomando-lhe as mãos, ele com a sua voz grave e retumbante completou. Case-se comigo, Kissa, e farei de você a mulher mais feliz do Egito. Casar-me com você? É o que mais quero. Então? E os dois se abraçaram. E quanto à minha filha Sagira, o que tem ela? Você aceitará convivendo conosco? É óbvio que sim, Kissa. Que espécie de homem você pensa que eu sou? Poxa, todos tinham tanto receio de que você não aceitaria, que o fato de ela ter nascido nos separaria. Bobagem! Sagira, ao meu lado, estará em tão boas mãos quanto você, Kissa. Farei também o papel de padrasto para ela. Obrigada. No momento seguinte, Farik levou Kissa para conhecer a casa onde morariam assim que se casassem. É modesta. Ainda não é tão gloriosa quanto a que eu sonho ter um dia mais. Para mim é perfeita, meu amor. Tem até piscina. Só mesmo os ricos conseguem morar num local assim. Você realmente se tornou um homem abonado. Parabéns. Isso tudo é fruto de muito trabalho e muito esforço, Kissa. Muito empenho. Você merece. E carinhosamente ela o beijou. Capítulo 4. Sem mais, Kissa terminou de cumprir a sua missão na cidade e voltou para as terras do seu senhorio, levando tudo o que ele havia pedido para comprar.
Então contou esfuziantemente para Nativa a respeito do seu encontro com Farik. De agora em diante, Nativa, tudo será diferente para mim e Sagira, comentou Kissa com grande entusiasmo. Não que a minha vida aqui tenha sido ruim, não foi. O senhorio sempre foi muito bom para mim e Sagira, mas... Seu lugar é ao lado de Farik, certo? Sim, minha querida, porque sempre sonhei com isso. Que bom que ele aceitou sua filha de bom grado. Foi o que mais me emocionou, Nativa. Isso é prova de que as pessoas sempre podem nos surpreender com coisas boas, Kissa. Sem dúvida. Agora eu preciso comer algo, pois o meu estômago voltou a roncar. É pra já. E a moça se serviu das sobras do almoço e quando Bess se juntou a elas, ficou a par também dos últimos acontecimentos envolvendo Kissa e Farik. Minutos depois, abraçando Sagira, Kissa explicou à filha os novos rumos que a vida das duas tomaria a partir de então. Sagira não ficou muito feliz, não, pois o casamento da mãe implicaria na sua separação dos primos que ela tanto adorava. Mas nós poderemos voltar para vê-los, minha querida. E Canope e Dilano também poderão ir nos visitar, não se preocupe. Mas a menina não pareceu satisfeita. O que ela mais queria mesmo era permanecer ali, naquele local, onde se acostumara a viver com o tempo e na presença dos dois primos. O dia da despedida foi árduo para todos, com muitas lágrimas. Cada um ali disse adeus um para o outro. Da barcaça rumo a El Capur, Kissa e Sagira acenaram para os familiares que tanto amavam. Bess queria ter acompanhado as duas, mas diante da estação da colheita não podia se ausentar. Mas logo iria até El Capur visitar a irmã e rever Farik, de quem fora sempre muito amigo, e nele confiava plenamente. Em El Capur, Kissa pôde finalmente apresentar a filha a Farik, que a recebeu de braços abertos. Mas que menina linda! A garota enrubesceu diante do elogio e do olhar penetrante do futuro marido de sua mãe. Seja muito bem-vinda, Sagira, muito bem-vinda. Depois de a mãe e a filha deixarem seus pertences na casa, o casamento entre Farik e Kissa aconteceu. Naquele instante, Kissa poderia dizer, sem sombra de dúvida, que aquele era o dia mais feliz da sua vida nos últimos tempos. Ao voltarem para casa, os dois tiveram sua primeira noite de amor, enquanto Sagira dormia sossegada noutro cômodo da morada. Nessa hora, Kissa teve novamente a certeza de que a felicidade viera para ficar em sua vida. Todavia, na manhã do dia seguinte, Farik voltou à residência logo após ter saído para o trabalho, informando que, por motivos profissionais, eles teriam que se mudar dali para outra cidade. É mesmo? Sim, minha querida, eu sinto muito, mas eu não posso perder essa oportunidade. É claro que não. Então arrume suas coisas rapidamente, pois temos que partir daqui o mais rápido possível. E Kissa fez tudo acelerado. Somente a bordo da barcaça é que ela se lembrou de perguntar ao marido. E quanto ao Bess, precisamos avisá-lo que estamos nos mudando. Sim, sem dúvida. Escrever-lhe-ei informando, não se preocupe. A moça pareceu mais tranquila. E afinal, para que cidade estamos indo? Você ainda não me disse. Para Mênfis, Kissa. Mênfis. Onde ficam as pirâmides? Exato. Uau! Mas que cidade mais interessante para se morar! Achei mesmo que você gostaria de lá. E ambos se abraçaram e ele beijou a esposa na testa. A única chateação naquilo tudo era que Sagira acabaria morando bem mais longe dos primos que ela tanto amava. A adaptação de Kissa e Sagira à nova cidade e à nova morada aconteceu sem maiores problemas. A casa em que eles viveriam agora era completamente oposta à que ela conheceu em El Capur.
Era o tipo de moradia em que somente os pobres da época viviam. A localização também não era das melhores. Por que Farik não comprar uma casa em melhores condições do que aquela, sendo que estava tão bem financeiramente? Foi sempre uma pergunta que ela deixava para fazer depois e nunca fazia. Tudo ia bem até que Sagira começou a dormir mal, comer pouco e parecer cada dia mais doente e infeliz. Desde então, Kissa, muito pacientemente, levava a menina até o templo mais próximo de sua casa, onde os sacerdotes a benziam para protegê-la de todo o mal. Mesmo assim, a pequena continuava sem apresentar melhoras consideráveis, o que deixava Kissa muito preocupada e chateada. Chegou o dia então em que Kissa voltava da loja de secos e molhados e ficava a poucas quadras de sua casa, carregando 2 sacolas ligeiramente pesadas, quando avistou Sagira saindo de sua casa pela porta da frente, correndo com toda a força de que dispunha. Quando Kissa percebeu que a menina ia colidir com o senhor puxando uma carriola cheia de alimentos para vender no mercado local, gritou: Sagira! Mas ela não ouviu a mãe, colidiu em cheio com o veículo. Kissa imediatamente largou as suas compras e correu até lá. Sagira! Exclamou, tentando reanimar a menina. Fale comigo, filha. A cabeça da garota sangrava, o que deixou Sagira ainda mais assustada. Minha senhora, prontificou-se o egípcio que ia passando por ali. Vamos levá-la até o médico. Há um no final dessa rua. Eu posso carregar a menina nos braços, se a senhora quiser. Boa ideia, obrigada. Nisso, uma vizinha gritou para Kissa, dizendo que pegaria e cuidaria das suas compras largadas na calçada até que ela voltasse. Kissa agradeceu à mulher e seguiu o sujeito, levando Sagira nos braços. Quando, no local, o médico examinou a menina e disse: Foi apenas um corte na cabeça, nada grave. Ela ficará boa. Só então Kissa deu vazão ao choro contido e foi consolada pela ajudante do médico em questão. Para a alegria de todos, a pequena recobrou a consciência, fazendo com que Kissa aninhasse a filha, acariciando seu rostinho meigo e angelical. Sagira, meu amor. Mamãe. Está tudo bem, minha querida. Foi apenas um susto, nada mais. O Farik. Ele vai ficar bravo comigo, não vai? Não, filha. Foi um acidente, aconteceu sem querer, não se preocupe, tudo vai acabar bem. Quando finalmente as duas voltaram para casa, Farik estava ansioso por notícias suas. Kissa então lhe explicou o que havia acontecido e o fulano, muito amavelmente, fez um agrado em Sagira, dizendo: Não se preocupe, Sagira, eu, Farik, vou protegê-la sempre. E Kissa mais uma vez se emocionou diante do carinho com que o marido tratava sua filha. Foi naquele mesmo dia, tarde da noite, que Sagira em seu leito desabafou com a mãe. Mamãe, diga, Sagira, o que é? A menina teve grande dificuldade para responder. Eu não gosto daqui. Eu quero voltar para junto de Canope e do Dilano. Eu sei o quanto você gosta deles, meu amor, mas a nossa realidade agora é outra. Eu estou casada com Farik. Ele agora é seu padrasto. Mas em breve, muito em breve, nós iremos visitar os seus primos. Farik já nos prometeu essa viagem e ele sempre cumpre com o prometido. E os olhos da menina se arregalaram diante da afirmação. Aguardem, a história continua.